Bom dia, Becasa, Luloque com vocês em mais uma live Café com Especialistas. Vocês estão me ouvindo? Só dá um okzinho para saber se tá tudo ok. Bom dia a todos que estão entrando. Deixa eu só ver aqui. Estão ouvindo, pessoal? Só dá um okzinho aqui se vocês estão... que o som tá tudo ok? Legal, bacana. Bom, hoje nós temos mais um especialista convidado aqui conosco, né? Cadu Molina. Bom dia, Valmir, tudo bem? Vamos ver se o Cadu já entrou. Cadu, tu tá aí? Deixa eu ver se ele tá aqui, tá aqui. Ah, legal. Vamos ver se tá tudo ok. Bom Bom dia, Lu. dia! Tudo Tudo bem? bem? Deixa eu E ligar uma aí, como luzinha aqui para você ficar. está? Muito Aí, frio tudo aí? ótimo. Pouquinho, né? Mas eu sou um gaúcho um pouco fiasquento aqui. Não gosto muito de frio. Vim para Floripa, mas continuo ainda um pouco de frio. Então tá, pessoal, Cadu Molina, ele é especialista em gestão, em liderança e gestão de equipe, CEO da Move Produções. Fala um pouquinho aí, Cadu, se apresenta para nós. Legal, Lu. Eu posso dizer que eu ajudo, né, empresários, empreendedores a tornarem-se líderes mais inspiradores, né, a poder formar um time que seja um pouco mais engajado. A gente vive hoje numa demanda, eu acredito, ainda mais pós-Covid aí que vai acontecer, de pessoas buscando mais propósito no trabalho, buscando se realizarem mais nos seus locais. E a gente sabe que isso demanda de relacionamentos bacanas dentro do ambiente de trabalho, né? Não adianta só ter um ambiente bonito, uma casa bonita, uma sede bonita, né? Se os relacionamentos eles estão complicados, há muito ruído nas relações. Isso depende por um líder passar por uma transformação de mentalidade para criar um ambiente que não seja hostil, um ambiente onde as pessoas possam crescer, possam se desenvolver, possam contribuir uma com as outras. Então, o meu trabalho tem sido nesse sentido, ajudar pessoas a se tornarem bons líderes, né? Líderes inspiradores, para também não ficar tão preso no trabalho, né? Poder delegar mais, poder confiar mais nas pessoas, poder chegar no ambiente de trabalho, chegar no seu dia de trabalho sem aquele peso, né? Chegar sabendo que pode ali ter pessoas com quem trocar. Então, esse tem sido o meu trabalho. Mas, falando da Move, eu tenho uma produtora de eventos, né, que fica em Porto Alegre, a gente, né, faz em torno de 500 festas por ano, e essa demanda de trabalho acabou me estressando ao ponto de eu querer largar o meu negócio, muitas vezes, porque trabalhar com eventos é realmente não ter final de semana. E aí eu entendi que eu precisava mudar minha mentalidade para delegar, e já faz 5 anos, né, que eu consegui atingir, de alguma forma, essa liberdade, pelo menos da presença física, de estar no meu negócio todos os dias. Então, eu moro a 500 quilômetros, 500 quilômetros do meu local de trabalho, digamos assim. A MUF fica em Porto Alegre e eu moro em Florianópolis, porque eu consegui implementar uma cultura tão forte que não dependa de mim para funcionar, para trazer resultado, as pessoas poderem se desenvolver. E aí isso me abriu uma possibilidade de poder ajudar outras pessoas, contar como eu fiz esse processo, ensinar um pouco mais dessa cultura, como criar uma cultura que não dependa necessariamente do líder para funcionar, mas que todos comprem aquela causa, ou o maior número de pessoas possam comprar aquela causa. Que legal. Cadu, eu te conheci no Fator X e assim, foi uma das palestras que mais assim, realmente teve significado, né? E eu falei, cara, tem que estar, em algum momento ele tem que aqui estar conosco, porque realmente liderança, eu acho que é um pilar, né, de toda a gestão, e quando nós não temos isso dentro da nossa, até própria casa, né, nossa vida, nossa empresa também, alguma coisa foge, né, do contexto, e aí a gente volta para essa base. E, assim, a tua palestra me deixou muito assim, pensativa em alguns pontos, né? E eu falei, eu preciso trazer o Cadu em algum momento aqui da Becasa para falar para nós, porque foi assim, e fora todo o evento, né? Que vocês seguraram 8.000 pessoas ali também, foi bem interessante. E eu deixo com você para você começar aí da onde você quiser o teu ponto aí de partida. Eu fiz algumas anotações, mas a gente vai falando aí no decorrer do assunto. Legal. O primeiro é um prazer estar aqui, tá falando, né, com a galera que está assistindo aí. Então, você que está assistindo aí,
Me diga, por favor, se você é empreendedor, se você não é empreendedor, se você é colaborador de uma empresa. Eu quero te dizer que, de qualquer forma, eu espero que a minha fala nessa manhã de segunda-feira possa inspirar aí a sua semana, para que você possa levar esses fundamentos, porque liderança não tem a ver com posição, liderança tem a ver com ação. Claro que a gente tem cargos de liderança, mas a gente vai falar sobre a liderança aqui de comportamento, liderança de ação, porque começa, que nem Lu, tu mencionaste, com liderar a si mesmo, né? Com a capacidade que a gente tem de desenvolver a nossa própria autossuficiência, autorresponsabilidade, de poder gerir as nossas emoções. E aí, se a gente não consegue, eu estou vendo que a Michelle está aí, a Michelle, pessoa muito querida, grande empreendedora, também fiz uma live com ela. Se é difícil para nós lidarmos com as nossas emoções, imagina quando nós vamos formar um time, né? Lidar com a emoção do outro. Então, tudo começa primeiro com a gente começando a aceitar que nós precisamos ter pontos a desenvolver, né? Esse é um fundamento da liderança, né? Tu aceitar que, por mais que tu esteja, talvez, numa posição de hierarquia, onde tu vai ter determinados comandos e ações sobre as outras pessoas, tu tem que entender que tu tem pontos cegos, pontos de desenvolvimento. Porque não adianta cobrar dos colaboradores melhoras, não adianta cobrar dos colaboradores que eles se desenvolvam, enquanto o líder permanece estático, enquanto o líder ele acaba não se desenvolvendo. Então, toda uma cultura que a gente entende que é importante que se desenvolva dentro do ambiente de trabalho para que haja essa troca, esse feedback, para que as pessoas se sintam seguras em pertencer num ambiente onde possam contribuir, falar e ajustar esses pontos de vista para que o time inteiro possa crescer. Então, o líder ele tem um papel muito importante nessa organização de permitir essa construção do feedback, da troca, para que mais pessoas possam, aí sim, elevar nos seus pontos fracos, principalmente ele, né? Porque já se tem assim, pesquisas que dizem que 70% dos problemas que se tem de engajamento do time são responsabilidade do líder, né? Então, ou seja, é um líder que acaba não estimulando o seu time de forma que eles possam ter uma troca maior. Legal, Cadu. E é importante, né, falar sobre isso, né, esses pontos. E eu vejo que a maior dificuldade é em fazer isso na nossa equipe, né? Hoje, se você não tiver, você não consegue bons resultados. É que as pessoas pensam assim, olha, eu quero aumentar o meu negócio, foca na venda. E, de fato, a venda, o faturamento, é muito importante. Só que se depender só de uma pessoa se desenvolver, você vai ter sempre aquela bala de prata, aquele vendedor que é o que vai mais performar. Então, assim, a importância da construção de uma equipe. Se você tiver mais venda, por exemplo, será que você tem capacidade de ter maior entrega? Porque às vezes acaba sendo um gargalo para a empresa. A empresa vende muito, mas acaba sacrificando a qualidade na entrega, acaba perdendo, inclusive, a sua marca registrada, que era de uma qualidade na hora da entrega. Por quê? Porque não é só sobre vender mais. Se é sobre vender mais, tem que ter uma entrega na mesma proporção. E para você, muitas vezes, ter entrega, claro que não depende só de pessoas, mas depende também de processos, de um produto também se adequar a essa demanda, mas as pessoas elas têm um papel fundamental para fazer com que possa ter sustentação, né, numa empresa, porque senão acaba tendo um over de trabalho para todo mundo e as pessoas ficam mais estressadas, aquela entrega que já estava mediana, ela passa a baixar dependendo da demanda de trabalho. Então, ter colaboradores engajados no seu time, isso não é uma utopia, né? É uma necessidade. As pessoas querem ser felizes, né? E por que não ser feliz no seu local de trabalho? Então, assim, às vezes a gente fala, né? Parece que falar sobre engajamento de equipe é botar uma mesa de sinuca, é botar uma piscina de bolinhas, Se isso não estiver focado para o resultado e para o desenvolvimento do time, não adianta nada tu ter, né, todos esses artifícios para as pessoas apenas se divertirem. Tem que ter uma cultura que possa, sim, ajudar as pessoas a se desenvolverem e a se transformarem. Não adianta só botar elementos ali que as pessoas vão acabar matando mais trabalho. Então, percebe que não é só sobre colocar um videogame na sala, fazer as pessoas apenas se divertirem, mas o líder promover esse aumento do pertencimento, o aumento do desenvolvimento e o aumento do reconhecimento desse time para que ele possa trazer mais resultados para a empresa. E aí sim, a gente passa a ter pessoas que vão para o seu local de trabalho, seja de segunda, sexta-feira ou sábado, e possam chegar lá e dizer assim, cara, eu me sinto bem aqui, eu sinto que eu estou fazendo algo de útil, eu sinto que nós temos algo para crescer. E aí isso faz toda a diferença porque as pessoas dedicam boa parte do seu dia ao seu local de trabalho. Hoje, a gente vai ter uma demanda de trabalho em casa. Né? Quem garante que vai ser cumprido aquele horário? É muito difícil, as pessoas provavelmente vão
ter que conciliar com as suas rotinas de casa, com filhos, com outras demandas. Então, é importante que esse líder entenda essa flexibilidade, essa flexibilização que vai ter que acontecer, desde que haja um foco no resultado. Então, depende daquela pessoa, por exemplo, eu pego muito a minha rotina aqui, eu não consigo trabalhar durante o dia normal, porque eu tenho minha filha e eu gosto de dar esse suporte para a Ju, né, dessa questão da criação, mas eu começo a trabalhar às 8 da noite, vou até às 2, 3 da manhã. A questão é, isso dentro de uma rotina normal de uma empresa seria praticamente impossível, porque não é um horário não comercial, mas desde que a demanda que possa ajudar a empresa a crescer, por que eu não posso trabalhar no horário mais flexível? Então, isso vai exigir, sim, uma adaptação dos líderes a essa rotina de trabalho que está home office, né? Para quem voltou para a empresa agora, volta com medo de perder o emprego, volta, sabe, se voltou ainda com o emprego, né? Porque muitas vezes vai ter que partir para o empreendedorismo. E então, vai existir uma série de habilidades novas de adaptação que até então elas eram muito lineares e até pode-se dizer assim, um pouco mecânicas, né? Não, trabalho segunda a sexta, tantas horas por semana, às 8, tal. Claro que a gente sabe que tem comércios e outras demandas que vão continuar assim, mas a gente já percebeu com essa pandemia que é possível uma flexibilização de outras formas e que as pessoas, às vezes, né, saiu uma pesquisa recentemente, aumentaram a produtividade estando nas suas casas, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar, quem é o novo líder para esse novo mercado que vai acontecer agora, né? Entendi. Ô, Cadu, e fala pra gente, tem alguns passos a se seguir para onde começar essa pessoa que não sabe, né? Às vezes ela está com dificuldade, por onde eu começo? Como é que eu faço esse engajamento da equipe? Você consegue dar algumas dicas aí Claro. para a gente já pensar assim? Porque a gente, quando fala, as pessoas falam assim, poxa, mas eu não consigo, eu não tenho, de repente, ensino. A maior dificuldade que eu vejo de empreendedores, eles se sentem limitados, né? E na realidade não é assim, né, Cadu? A primeira coisa é você entender, primeiro, que todo mundo está num processo de aprendizagem. Tá? Alguns estão estagnados e outros estão aprendendo. E que liderança não é um dom, liderança é uma habilidade. Se é uma habilidade, você pode desenvolver, porque depende de comportamentos e de ações. Então, você pode desenvolver através de cursos, de livros, você pode desenvolver através de seminários, mas é muito importante que você o faça, estude sobre isso, porque eu fiz um estudo recentemente, né, passando para a galera da minha mentoria, falando sobre o que é liderança, né? E aí eu coloquei a foto de várias pessoas, sejam elas famosas, pegando desde líderes religiosos, a líderes políticos e a líderes e artistas, e perguntei, essas pessoas são líderes? E é engraçado quando eu botei a foto, principalmente do Lua Santana, né? O pessoal dentro da minha mentoria não tem afinidade com esse artista, mas não, o Lua Santana obviamente não é um líder. E eu pergunto, uma pessoa que é capaz de botar 20 mil pessoas no estádio, e se pedir qualquer coisa que as pessoas fazem, não é um líder, tu pode não gostar, tu pode não identificar, mas liderança tem a ver com influência. E influência ela pode ser positiva ou negativa. Então você tem que entender que você hoje estando na empresa e você podendo influenciar outras pessoas, já é um passo para a liderança. Você estando dentro da sua casa e tendo influência sobre seus filhos, já é sobre a liderança. Então, não é um cargo. Às vezes as pessoas estão pensando assim, não, eu preciso ter um cargo na empresa, agora eu sou gerente, agora eu sou o dono do negócio, eu tenho que desenvolver uma liderança. Isso é um grande erro, porque quando você tem que lidar, de repente, com as outras pessoas, sob pressão, envolvendo metas, envolvendo trabalho, envolvendo dinheiro, a gente percebe que os nossos modelos de liderança, as coisas que muitas vezes a gente se inspira no que a gente teve acesso na nossa vida, que muitas vezes são nossos pais, eles podem gerar um grande problema, um grande retrocesso no desenvolvimento das outras pessoas. Se a gente for pegar a liderança, falando aqui da casa, né? Quem tem filhos sabe que muitas vezes a gente acaba condenando os nossos pais por conta de alguns comportamentos, mas muitas vezes repetindo eles quando vai ter a criação dos nossos filhos. Então, nós sermos criados pelos nossos pais nos deu modelos de liderança, de como fazer. E muitas vezes a gente replica isso dentro da empresa. Então, muitas vezes, quem teve pais autoritários acaba sendo um líder autoritário. Quem teve pais permissivos acaba sendo um líder permissivo demais, não sabe como dizer não. E essa é a grande graça, é o grande tempero, acho que a vida nos dá, é entendermos que sim, a gente precisa atualizar, a gente precisa
ajustar os nossos modelos, por quê? Porque os nossos colaboradores, porque o nosso time, as pessoas que estão ligadas a nós, elas vão demandar necessidades específicas que vai exigir desde habilidade emocional, que vai exigir desde conhecimento para lidar com determinados conflitos. Então, primeira coisa, aceite que todos nós estamos nesse processo, que não há alguém que está pronto 100% e que não tem o que aprender, beleza? Então, partimos desse princípio. Segundo, busque bons recursos para você poder estudar. Hoje há materiais fantásticos para você poder entender sobre modelos de liderança, entenda seu perfil comportamental, acho que isso é uma chave muito grande, né? Até eu estou me aprofundando bastante no DISC, que já foi metodologias que eu usei para dentro da minha equipe. Para quem não sabe o que é o DISC, você pode fazer teste do DISC hoje, inclusive na internet, gratuitamente, para entender qual é o seu perfil comportamental. Então, você entender, e, gente, não é perfil de personalidade, tá? Cada um tem a sua personalidade, construído baseado nas suas emoções, nas suas histórias, é comportamento. E comportamento é uma coisa que pode variar de acordo com o tempo, você pode mudar. Mas em situações normais, todos nós temos um comportamento padrão, que vai agir no nosso dia a dia, digamos assim, em situações cotidianas. Então, entendendo esses comportamentos padrões que a gente tem, ele vai mostrar ali quais são nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, ou pontos que a gente tem a melhorar. E entender e aceitar isso. Vamos pegar o meu exemplo, tá? Eu sou uma pessoa que tem um executor muito alto, né? Que seria no disco, seria uma dominância muito alta, que é o meu perfil de execução. Então, normalmente, empreendedores têm o D muito alto, porque são fazedores. Só que se tu não equilibra isso, tu atropela as pessoas. E é uma coisa que eu tenho que cuidar muito para não atropelar as pessoas. Acho que a Lu está se identificando. Não, eu viro general, assim, se deixar, tipo, eu chego nos lugares, brinca assim, chego no lugar mandando, né? Então eu tenho que controlar realmente, porque eu sou execução e aí eu vou fazendo, né? Então a gente tem que trabalhar muito isso, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, né? Mas imagina, é legal a gente ter primeiro essa percepção e esse conhecimento de que nós temos isso que pode ser uma grande vantagem, mas em medidas erradas pode ser uma grande desvantagem, pode desestimular o time. Então, se a gente for pegar pessoas que têm, o DISC que trabalha com 4 perfis comportamentais, para quem nunca fez a metodologia, então é muito simples de você entender. Se você, por exemplo, tem uma pessoa que tem um perfil de C, que é de conformidade, que é o último lá, que é uma pessoa mais analista, ela evita conflitos, o medo dela é conflitos. Então, uma pessoa que tem um alto índice de execução, naturalmente, pelo ritmo dela, vai gerar conflitos dentro do time, porque vai tirar as pessoas da zona de conforto, vai botar as pessoas... Então, a pessoa que tem um alto nível de execução, ela vai gerar um ritmo que muitas vezes atropela as pessoas. É natural isso. Então, é importante ter gente com execução dentro do time? Porque são pessoas que são fazedores, eles vão executar. Agora, acontece que essa execução, quando ela não encontra um equilíbrio, essa pessoa que tem uma alta execução, ela gera um problema muito grande no time. Só que assim, isso você percebe que é uma grande vantagem, mas também pode ser uma grande desvantagem, só que isso tem todos os perfis. A gente vai falar do cara que tem uma alta influência, que é o cara que gosta de pessoas, que tem uma comunicação muito boa, se deixar, ele acaba só viajando na maionese e não realiza o trabalho. Então, aquela magia que ele tem para encantar, para persuadir as pessoas, ele acaba não executando, não transformando de fato em trabalho que possa gerar resultados. Então, assim, toda grande vantagem para você pode ser uma desvantagem lá para frente quando você está lidando com o time. Então, assim, entender isso, primeiro, os seus perfis, entender quais são os seus comportamentos, é o primeiro passo para dizer, olha, eu tenho que melhorar. E abrir, e eu acho que outro passo quando a gente vai construir o time, é criar uma cultura onde as pessoas possam ser bastante estimuladas a falar, né? A dizer o que estão pensando, a dizer o que não concordam, a dizer o que não gostam. Isso faz parte de uma troca sadia, né? Não enfiar as coisas para baixo do tapete. Isso demanda de uma humildade do líder e de uma capacidade de lidar com críticas, porque a pergunta que eu faço para você, quando que alguém melhorou com elogio? Não tem como tu melhorar com elogio. O elogio, ele vai te dizer assim, olha, tu tá na direção certa, ele vai massagear o teu ego, mas quando alguém faz uma crítica, aquela que dói, é o que nos faz acender um alerta para dizer, cara, eu não posso mais errar nisso. Então, por exemplo, vamos pegar o nosso caso aqui, Lu, que a gente está falando sobre um alto executor, uma pessoa que tem que cuidar do ritmo. Se ninguém chega pra gente e fala assim, olha, tá um saco trabalhar com você, você atropela as pessoas, sabe? É difícil, porque assim, a gente se sente pressionado o tempo inteiro. Quando que você vai melhorar? Quando você vai poder dizer, todo mundo diz assim, não,
mas a Lu é uma grande empreendedora, cadê o grande empreendedor de sucesso e tudo mais? Isso acaba massageando o teu elogio. Só que tu chega na empresa, general, e aí você, sabe, exige regra, o teu time está sofrendo e eles não veem, porque um dos padrões do executor muito alto é a arrogância que tem que cuidar. Porque a gente acaba fazendo e a gente tem resultado, só que a que preço? Então a gente está falando do nosso perfil, mas com muita humildade para entender que sim, a gente precisa melhorar e tentar equalizar. Quando que a gente equaliza? Quando alguém vem e faz uma crítica, sabe, para nos ajudar a enxergar aquilo que nós não estávamos vendo. Então, abrir essa cultura para que as pessoas possam trazer feedbacks de forma construtiva e não só na hora que tem um conflito, na hora da porrada, na hora que alguém está gritando, sabe? Que as pessoas possam falar isso no sentido de, cara, eu estou falando isso porque eu te quero bem, eu estou falando isso porque eu quero te preservar. Isso muda o nosso jogo, porque abre um diálogo que muitas vezes a pessoa não tem em casa. Dentro de casa, a pessoa tem conflito com seu marido ou com sua esposa, joga para baixo do tapete, sabe? Acaba vivendo aquele estresse sobrecarregado, sempre doente fisicamente, o corpo acaba absorvendo, sabe? A baixa imunidade no nível de estresse, as pessoas frustradas. Cara, por que não? Sendo na empresa um ambiente de trabalho, entre aspas, mais administrável, controlável, a gente criar essa atmosfera onde as pessoas possam, sim, contribuir e ajudar o outro, não porque é um ponto fraco, mas a ser um ponto de melhoria. Então, eu contribuo com você naquele ponto cego que você não está vendo e você pode contribuir comigo. Mas exige realmente uma maturidade, uma troca, que é necessário nos dias de hoje. A gente ter um local de trabalho onde a gente possa falar as coisas, não ser condenado por isso, mas também saber falar as coisas. E não usar como armas, como, sabe, como flechas, e aí o outro pega um escudo e vira uma guerra. Né? Não é mais um ambiente de trabalho. Não tem mais troca, é uma guerra. E aí, essa construção, quando a gente abre, então a gente está falando sobre entender que nós estamos num processo de aprendizado. Segundo, conhecer a si mesmo. Terceiro, abrir um ambiente de trabalho onde possa ter essa troca. E aí o quarto é servir os demais, servir os outros, de modo que você possa, sim, estar presente para o seu time para que eles possam crescer e se desenvolver. Porque no momento que as pessoas se sentem mais seguras nesse ambiente de trabalho, abre-se uma grande oportunidade para que todos possam se desenvolver. Né? Então, se eu fosse falar 4 passos, assim, de forma bem rápida, que veio na minha mente e no meu coração, seria isso. Não, eu tô anotando aqui. Com as lives eu aprendo muito, né? E é bem interessante. Então, eu fico aqui com o caderninho só anotando. E é legal também, né, Cadu, tudo que você está falando, a pessoa, no líder, né, entender a equipe dele, né? Então, porque ninguém é perfeito, todos nós também temos nossas limitações, e ele trabalhar o ponto positivo daquela pessoa. Então, fazer com que aquele ponto positivo se sobressaia e anule o negativo dele durante as ações dele ali dentro da empresa também. Então, todos esses pontos que você falou, é um estudo que precisa ser feito. Daí você entendendo como é que ele se comporta, como é que ele age ali naquele momento, você já vai diminuindo um pouco os atritos, né? E traz ele mais para o time, né? É engraçado tu falar isso, Lu, porque assim, ó, a gente fez o mapeamento o ano passado de toda a equipe com um assessment, que é uma das ferramentas que utiliza a base do DISC, enfim. E aí foram emitidos relatórios assim, que a galera olhava e parecia bruxaria. Eles foram fazer os testes e tal, relatório de 20, 30 páginas sobre a personalidade. E foi incrível, assim. Só que isso gerou um grande problema, que eu não estava me dando por conta. Que é o fato seguinte. Quando a galera lê aquele perfil, é muito legal. Só que depois tu não lembra isso. Por quê? Porque se trata de uma série de letras. É dominante com influente, com estabilidade, conformidade, ou executor, com planejador. Então, assim, começa a virar uma salada de frutas, uma salada de letras, né? Dentro da cabeça do empreendedor, para tu conseguir olhar, tá, mas isso aqui é dominante com influente, qual é a necessidade dele? E aí, nos últimos meses, eu tenho me dedicado a criar uma forma. Então, assim, tenho estudado muito sobre essa questão de perfil comportamental, uma forma de ajudar o empreendedor juntando esse conhecimento da questão dos perfis comportamentais para ser aplicável e tu lembrar dentro do time. Né? Então, eu cruzei uma série fiz um mix de tudo que eu aprendi sobre perfil comportamental, estudando um pouco mais, para criar arquétipos. Então, porque o arquétipos ele já tem um inconsciente coletivo sobre aquela figura. E aí, eu desenvolvi uma tabela que ajuda, eu dei aqui para a galera da mentoria, que ao invés de tu pegar letras e tudo disso, que fazer um teste e aí traduzir isso para arquétipos. Então, assim, nosso perfil de dominância, de executor, seria o guerreiro.
Porque tu imagina, tu já sabe o que um guerreiro, tu personificando, tu pensa, sei lá, um cara de Esparta, um guerreiro de um filme, cara, o cara que vai pra lida, que dá a espadada e vai pra cima, não tem. E aí eu criei os outros arquétipos, porque é muito mais fácil tu vestir um colaborador com uma roupa, tu imaginar ele, e aí tu não esquece mais. Então eu vejo a Lu, sabe, vestida como uma guerreira. E aí eu criei o arquétipo do mago, que é esse que tem alta influência, que faz a magia acontecer. O arquétipo do conselheiro, que seria esse que é mais sobre estabilidade, que não vai para o campo. O que é um conselheiro? Imagina no reino. É o cara que não vai para o campo de batalha, mas ele organiza o plano, é o planejador, ele cria ali o conselho para fazer as coisas funcionar. E o último, que seria da questão da conformidade, seria o arqueiro, é focado em precisão, ou seja, ele evita o conflito, né? Ele participa, mas evita o conflito. Um arqueiro não estava na linha de frente que nem o guerreiro. Então eu criei esses arquétipos e ajudei, assim, é incrível a diferença que fez na mentoria, nos alunos da mentoria, por quê? Porque ao invés de eles terem letras perdidas, isso dá dominância, confluência, conformidade, eu dava uma sala de fruta e não gravava as pessoas, ajudar esses líderes primeiro a falar sobre os arquétipos para dizer, olha, todos nós temos essas 4 fantasias, esses 4 figurinos, esses 4 arquétipos. Mas no dia a dia, no cotidiano, a gente escolhe aquela roupa para vestir. Então, eu entendendo quais são os pontos fortes e os pontos fracos, por exemplo, de um cara que é um guerreiro, eu consigo ajudar a estimular mais aquela pessoa. Quais são as frases que eu posso usar? Quais são as frases que eu não devo usar? Então, eu criei uma tabelinha assim, que é tipo uma cola vou até mostrar para ti aqui, desses arquétipos, porque antes do cara dar um feedback, antes desse líder dar um feedback, ele vai ali e cola. Então eu já sei, olha, aquele cara ali, ele é conselheiro. Então, por exemplo, ele busca colaboração, ele é motivado por segurança e lealdade, ele tem medo de mudanças, então o combustível dele é segurança, não gosta de mudanças frequentes, impaciência e falta de harmonia. Para incentivar, tu tem que reconhecer o envolvimento dele com o time, e o feedback tem que ser claro, em tópicos, respeitoso e já definindo os próximos passos. Então, Cadu, no seu próximo post tem que ter essa tabela para nós, tá? Ó, já estão pedindo aqui, ó. Já põe essa tabela, porque a gente quer colar também do nosso lado. Tá porque bom, assim, uma equipe com equilíbrio, é necessário ter todos os, né, a característica de cada um, né? É legal falar também sobre isso, porque um só não faz, tem que ter todas as personalidades dentro de uma equipe, porque é aquela que vai dar o equilíbrio. Então, imagina assim, lidar com essa série de perfis que a gente tem, sabendo que, assim, um vai ter um combustível, por exemplo, o cara que é o guerreiro, que é o nosso perfil que a gente está falando, ele é motivado o quê? Por desafio. O medo dele é falhar. Então, assim, não é uma pessoa que precisa ser estimulada. Então, não dá para dar um feedback muito floreado, tudo. O feedback dele tem que ser rápido e certeiro, porque tem velocidade, tem ação. Então, a gente começa a entender, mas a gente entrou muito para essa parte do perfil comportamental, porque eu vejo que isso ajudou muito os meus alunos da mentoria a poderem ajustar o seu time, saber como orientar e melhorou as relações humanas. Então, assim, eu sei como extrair um pouco melhor daquele perfil. Então, por que isso faz toda a diferença para a gente? Porque a gente quer que as pessoas se sintam úteis dentro do trabalho, que elas possam ser reconhecidas. Então, muitas vezes, quando a gente não entende isso, é botar um cara que tem um perfil de atacante no gol, sabe? Como tu quer que o cara que tem um perfil de ser um goleador poderia ser um cara que performasse muito, ele está trabalhando numa posição errada, ou está sendo estimulado de uma forma diferente. Ou então botar um goleiro no ataque e pedir que a pessoa seja uma artilheira, não tem como. Então, assim, cada perfil, ou seja, dentro do nosso comportamento padrão, ele vai exigir certas demandas que podem ser lapidadas, que podem ser mudadas. Então, assim, para você ter uma ideia, tá, mas então eu sou esse perfil, vou morrer esse perfil. Não. Dependendo de como for a situação que acontecer na sua vida, pode, inclusive, interferir no seu padrão de comportamento. E eu sinto muito, quando eu estava extremamente estressado com o meu trabalho por conta dessa falta de ritmo, porque era muita intensidade, não conseguia ter um equilíbrio na minha vida, eu sacrifiquei a minha vida pessoal, fez exatamente com que eu tivesse um nível de estresse muito grande, que eu disse, cara, realizado financeiramente, tendo conquistado um resultado que eu nunca ia imaginar na minha vida, mas eu não queria mais saber da minha empresa, e aí eu decidi vir morar em Florianópolis, para poder equalizar. Quando eu fiz o teste lá do perfil comportamental, meu perfil mudou, sabe? Por quê? Porque a busca que eu tinha era totalmente diferente. Mas aí eu já não estou no meu padrão. Eu estou saindo do eixo, por quê? Porque há uma dor muito grande ali
de execução exacerbada e tudo mais. Então percebe que não é sobre você ter um equilíbrio em todos os perfis, você vai ter o seu perfil de dominância, mas é saber como equilibrar ele com a sua vida. Porque se você não equilibrar isso, não é também neutralizá-lo, é equilibrar, porque senão você acaba gerando um mal muito grande para a sua equipe. E isso em todos os perfis, pontos fortes e pontos fracos. Eu anotei aqui uma frase que você colocou: liderança. O poder da liderança está diretamente ligado à capacidade de ouvir, sentir e agir 100% em prol de outras pessoas. Isso eu coloquei aqui essa frase já como chave para mim e anotei. Que é o que você tem falado, né, Cadu? A gente está com algumas perguntas. Eu não sei se você quer desenvolver e depois a gente vai para as perguntas. Não, pode. Pode vir, ela tá, aí, vamos. A Coringa Festas, ela tá aqui preocupada, que eu vou resumir pelo que ela perguntou aqui. Ela tá com dificuldade de passar para as vendas, né, para a equipe de vendas dela, porque as pessoas estão pegando como oportunidade a pandemia. E como que você engaja uma equipe a não abaixar preço e falar sobre isso nesse momento? Olha, é complexo. O setor de festas e eventos, que é o setor que basicamente um dos meus negócios atua, que é a Move, tá totalmente parado. E assim, eu não sei o que vai ser desse mercado. Então, qualquer coisa que eu possa falar para você vai ser leviana. Eu posso te falar o que nós estamos falando nesse sentido, porque a gente vê que sim, o mercado de eventos e festas é um mercado totalmente informal, é uma barreira de entrada muito baixa para qualquer um poder entrar. Então, eu compro uma câmera, viro fotógrafo, e tu pode virar um fotógrafo muito talentoso, inclusive, se tu tem aquelas habilidades, e aí tu vai cobrar um preço baixo. Então, eu vejo como o que vai acontecer agora, daqui para frente, é uma entrada de novos players nesse mercado de eventos, porque é uma barreira muito baixa, as pessoas naturalmente ficando desempregadas vão poder entrar em mercados que têm uma barreira muito baixa, se desenvolver. Então, imagina aquela pessoa que gosta de decoração, pode virar uma decoradora de festa amanhã, pode locar, onde é locais onde pode comprar, alugar as coisas, não precisa mais ter um galpão muito grande. Então, assim, o que eu posso falar para ti é como que nós estamos engajando a nossa equipe hoje na crise. O Eric, que é um meu sócio, um dos meus sócios, ele está responsável por entrar em contato com a equipe, ele tem uma tabela onde ele entra em contato com a equipe. Essa minha equipe, a maior parte são freelancers, estão parados, né, porque não tem festa no final de semana, e sabe-se lá se vai voltar esse ano. Ele tem o trabalho de entrar em contato, né, toda semana com a equipe. Né? Então, a gente tem em torno de 40 pessoas aí. Ele tem que mandar uma mensagem, perguntar: e aí, cara, como está sendo para ti? Como que a gente pode te ajudar? Como está sendo com a pandemia? É uma forma de manter o cara engajado. E a gente está fazendo várias ações, tanto nas nossas redes sociais, com a Move, como também com a equipe, para poder manter essa chama acesa, tanto dos colaboradores quanto dos clientes. Mas agora, se tu me diz assim, como que vai ser daqui para frente, como manter o preço, a verdade é que eu vou te dizer, não sei, porque talvez esse cliente não queira pagar mais o mesmo valor, a gente não sabe como vai ser esse período de pandemia. O que eu posso dizer é que o mercado que nós estamos atuando não vai ser mais o mesmo, ele já não é mais o mesmo agora. A gente tinha quase 200 festas no nosso calendário a serem realizadas esse ano, ano que vem. As festas do primeiro semestre foram adiadas para o segundo semestre, agora a gente já tem festas que foram adiadas do primeiro para o segundo, já jogando para 2021 e cancelando, e algumas cancelando, e não tem o que a gente fazer. Não tem o que a gente possa dizer para esse cliente, porque, obviamente, a gente se coloca muito no lugar desse cliente, que de repente pode ter perdido o emprego, ele está inseguro, ele pode ser um empresário que também está sofrendo. O que a gente vai dizer para ele? Não vai ser obrigado a fazer a festa? Então, assim, é um mercado, respondendo para o pessoal da Coringa Festas, que tem que estar muito atento. O que nós estamos fazendo, além dessas ações junto à equipe, que geram esse engajamento, mantém acesa essa paixão, pelo menos a gente tenta fazer isso, é uma pivotagem na empresa. A gente está vendo quais mercados e quais ações a gente pode fazer que não dependam do mercado de festas e eventos. Porque a Move Produções é para eventos, mas quais outras habilidades, quais outras conhecimentos, quais outras áreas a gente poderia estar atuando que vão sofrer menos impacto com a pandemia. E a gente encontrou um nicho novo agora, a gente está lançando um projeto provavelmente daqui a uns 10, 15 dias, se chama Engaje Sua Equipe, é o primeiro projeto dessa série de pivotagem da Move,
onde a gente vai levar essa questão da cultura e uma série de engajamentos, de dinâmicas de engajamento para empresas. Então, a gente está saindo dos eventos e focando no mundo corporativo, porque muitas vezes aquele líder não sabe como engajar o seu time com dinâmicas. E aí ele pensa, não, vou olhar na internet aqui, mas ele não sabe qual é o fundamento daquilo. Ah, eu vou botar um balãozinho, uma musiquinha e acaba passando até uma vergonha alheia. Não é sobre isso. Engajar o seu time exige uma série de dinâmicas que você possa aplicar online, offline, que aumente o pertencimento, desenvolvimento e reconhecimento do time. Então, a gente está criando esse projeto, ensinando os empreendedores a fazer essas dinâmicas. O resumo é isso. Então, ou seja, a gente está saindo do mercado de eventos, fazendo uma pivotagem para o mercado corporativo, porque a gente sabe que se tem empresas, tem pessoas, tem que ter engajamento. Então, assim, a gente está abrindo mão de uma coisa que o ano que vem pode vir outro Covid, o ano que vem pode vir uma outra pandemia, que pode parar de novo um setor e a gente vai ficar à mercê disso. A gente não pode acontecer. Então, pensa em quais habilidades hoje a sua empresa, o seu time tem, que possa estar saindo desse mercado de eventos para não ficar dependendo. Isso seria o que eu te falaria de todo o coração. Não sei se faz sentido para você, mas é o que a gente está fazendo. Eu só posso te falar aquilo que a gente está fazendo. A gente está fazendo isso, tá bom? Não, e aqui o Roger, ele falou, discurso realista, não me esperava nada além disso de ti, meu amigo Cadu, ele tá falando muito legal. Querido Roger. É importante, né, Cadu, também ser bem realista nesse momento, onde tudo é muito incerto, né? Onde ninguém sabe muito, não adianta a gente falar assim, olha, as previsões falam isso. Aí vem uma segunda leva e volta a gente para a casinha de novo. Então, e eu acho que esse seu engaja aí tem tudo a ver as necessidades da empresa, né? Hoje, realmente, elas estão com certas dificuldades, até pelo time em casa, como engajar metade da equipe, como é que ele traz essa equipe para ser, né, produzir bastante dentro de casa, como é que ele também entende o lado humano dele estar lá com o filho, né, tá cuidando de casa, como é que vai fazer isso? Eu já quero entender mais desse seu engaja, viu, Cadu, também. Já estou aqui Legal. curiosa. Cadu, eu coloquei aqui, como convocar sua equipe para lutar a seu lado? Legal, isso é uma boa pergunta e muita gente me faz isso, né? A gente fala muito assim, o líder, ele não tem só o papel de comunicar, ele tem o papel de convocar as pessoas. E aí quando a gente fala sobre convocar, fala sobre comunicação, mas uma comunicação que toque o coração dos outros, né? E a gente vive numa era onde as pessoas naturalmente usam muitas máscaras, né? Se a gente for pegar redes sociais, vive num mundo onde tudo parece perfeito, onde tudo parece, né, todo mundo próspero, bonito, sarado e tudo mais. Só que isso está gerando um problema interno muito grande, porque muitas vezes aquela pessoa está postando ali, mas ela sente uma solidão muito grande, ela precisa daquela aprovação, né? Então, eu acredito que a gente entendendo isso, a gente pode ser mais íntegro. E uma comunicação que toca o coração das pessoas é poder falar, às vezes, verdades, como essa que eu acabei de falar, que é não dar uma resposta pronta para uma coisa que eu não sei, entendeu? Porque é ter um compromisso com a palavra. Porque no momento que eu falar para a minha equipe agora, não, que a gente não conhece o inimigo, que a gente não sabe, mas eu tenho certeza, se a gente permanecer junto, a gente tem mais chance de vencer. Então, ao invés de eu ficar bolando 1000 ideias para fazer a coisa acontecer, por que não usar o meu time agora para perguntar o que nós temos de bom, de habilidades, quais mercados a gente poderia ir, o que a gente poderia estar fazendo do que só depender de mim, de eu criar. Né? Então, essa ideia, por exemplo, que eu acabei de citar, que essa pivotagem da Move gerou um grande desconforto nos meninos, no Eric e no Anderson, que são meus sócios, por quê? Porque, cara, eles entraram recentemente como sócios da empresa, já trabalham há muitos anos comigo, mas assumiram a empresa agora como sócios. Olha a situação. Em março, no dia 16 de março, quando a gente fez 13 anos de empresa, os meninos assumiram como sócios, assinaram como sócios da empresa. A gente fez uma celebração, chamei os pais dele, foi lindo, foi emocionante. Na outra semana, naquele final de semana, foi decretada a quarentena. Então, ou seja, a gente tem caixa para segurar vários meses. Casualmente a gente se programou, casualmente não, a gente se programou para ter esse caixa. Agora eu te pergunto, e se no ano que vem a empresa não conseguisse sustentar por conta de todos esses movimentos que eu te falei, entrada de muitos players, a gente tem um ticket mais alto pela qualidade do nosso trabalho, começa a cobrar empresas metade do preço, esse cliente quer economizar porque ele está sem dinheiro, e a empresa começa a ficar em maus lençóis. Como é que faz daí? Entendeu? E aí eu falei para eles, olha, cara, eu não quero esperar isso acontecer,
porque vocês vão se sentir para sempre culpados. Pô, a empresa, a Move foi próspera até agora a gente entrou, faliu a empresa. Então, assim, eu não quero ficar sentado em cima da mão esperando tudo isso acontecer. Então, vamos ver o que nós temos de bom. E aí, num brainstorm com essa equipe, cara, a gente tem essa questão do engajamento, da cultura ser muito forte, essa questão das pessoas se sentirem felizes vestindo a nossa camiseta. Por que não ajudar outros empreendedores a ter o seu ambiente de trabalho onde as pessoas possam se desenvolver, possam, sabe, dar depoimentos lindos, dizer assim, cara, eu sinto orgulho de vestir esse uniforme, eu me sinto muito bem aqui, não é porque é uma empresa de festas e animação e eventos, é por conta da nossa cultura, sabe, de abrir espaço para as pessoas se sentirem bem, porque não ajudar outros empreendedores. Então, ou seja, eu falei para eles, eu tenho absoluta certeza, gravem isso que eu estou dizendo, a gente gravou aquela reunião que a gente fez, eu falei para eles, gravem isso, vocês vão ver, daqui a 5 ou 10 anos, eu vou dizer assim, daqui a 2 anos, esse projeto vai ser maior do que a Produções, do que a Move Produções. A gente chama de Move XP, né, que é toda uma plataforma, XP que é de experiência, né, experience, então Move XP, voltada para essa parte corporativa, vai ser muito maior, porque onde tem empresa tem pessoas, onde tem pessoas tem problemas, e a gente vai ajudar esse líder a engajar a sua equipe. Então isso pode ser aqui no Amapá, em Singapura, não interessa. Então assim, a gente está saindo de um jogo que a gente vai ficar nadando no mar vermelho, todo mundo se matando, para jogar num jogo onde eu não sei quem faz isso no Brasil, mas eu sei que são poucas, se existem, são poucas pessoas. Por que não sermos nós, se isso é de coração, se isso está alinhado com o nosso propósito, sabe? E aí, então, mas é desconfortável para eles, porque é sair de uma coisa que eles visualizaram o sonho. Então, imagina, você tem o seu time hoje que tem muitas potencialidades, que tem muitas habilidades para fazer. Só que se você centralizar e ficar só dando ordem, dizendo que é assim, não tem que fazer, num mercado totalmente incerto, que você não sabe o dia de amanhã, é provável que você deixe passar oportunidades que podem sim ser viáveis, sabe? Então, abrir para a gente construir isso junto é muito válido. Você vai ver ângulos que você nem imaginava. E amanhã depois pode ser o seu novo produto, o seu novo serviço ou até o seu novo mercado, dependendo de como você organizar a sua empresa. Então, eu vejo muito dessa forma. Quanto mais colaborativo, mais ideias e mais possibilidades você tem de sobreviver a essa crise. E existe uma frase muito legal que o Marcelo Germano, que é um cara que eu acompanho, que fala muito sobre essa questão de empresa, de liderança, de cultura, ele fala, as empresas têm que atravessar a ponte. Ou seja, a gente está passando por uma guerra, estamos numa ponte. Tem gente que vai cair da ponte, tem gente que a ponte vai ser destruída, ou seja, o mercado vai ser destruído. Então, o nosso trabalho é atravessar essa ponte, passar com vida até o outro lado dessa ponte, com o menor número de feridos. E eu acho muito boa essa metáfora, porque você tem que pensar, não é sobre o mercado daqui a 5, 10 anos, eu vou estar dominando e tudo mais. É sobre a gente passar por esse momento com um nível de sanidade mental mais positivo ou equilibrado possível que a gente conseguir, sabendo que há uma questão financeira que vai ter desdobramentos para a gente chegar do outro lado e aí sim, agora estamos com essa sanidade mental, estamos vivos, sabe, mas criamos musculatura nesse tempo, criamos novas habilidades para poder agora jogar um novo jogo que a gente não sabe qual é. Porque não adianta também pensar assim, cara, quando passar a quarentena, aí eu vou me desenvolver. Cara, usa esse tempo para você estudar, melhorar, se lapidar e, como eu falei desde o início, a habilidade, na minha concepção, mais importante dos empreendedores de sucesso é liderança, é gestão de pessoas, sabe? É poder ter um time ao seu lado, porque senão você vai ser sempre escravo do seu negócio. E lidar com pessoas exige conhecimento, exige autoconhecimento, exige conhecimento do outro, exige uma série de ferramentas que são eternas, eternas. Você abriu um livro de autoconhecimento, que tem gente que tem preconceito com a besteira, é autoajuda e tal. Cara, como é que ajudar a si mesmo não pode ser bom? Como é que olhar para as suas potencialidades não desenvolvidas, olhar para os seus defeitos, para os seus adaptados, não pode ser bom? Então, assim, eu vejo que pessoas que têm preconceito com isso, necessariamente agora vão ter que começar a olhar para isso, porque buscar esse conhecimento interno para lidar com as emoções não é mais um luxo de algumas pessoas que estão, sabe, estudando, viraram gurus ou iluminados, não é sobre isso. É sobre a gente dar no nosso dia a dia com coisas que a gente não gosta, coisas internas, com sombras nossas que a gente tem dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, que vão ficar nos assombrando pro resto da vida enquanto a gente não olhar e dizer, não, pera um pouquinho, não tô feliz, não tá bom, chega, vamos olhar para isso, vamos tratar isso, vamos, sabe, poder desenvolver isso. E por que não a empresa, eu tenho falado muito, batido nessa tecla, ser uma plataforma de desenvolvimento humano, ser um lugar onde as pessoas possam se desenvolver. Por que tem que ser um lugar maçante? Por que tem que ser um lugar onde a pessoa vai reclamando, sai do trabalho reclamando, sai sobrecarregado? Por que tem que ser assim? Ah, mas isso é um privilégio de poucos. Não é, não é. A gente está falando de coisas onde
os bons relacionamentos já criam um ambiente saudável, sabe? Não interessa se você tem uma farmácia, um posto de gasolina, uma loja de decoração, sabe? Um estúdio de arquitetura, uma empresa de festas. Bons relacionamentos, a gente chegar e ser bem tratado, ser reconhecido, ser estimulado. E isso não demanda do nicho. Isso demanda de pessoas, relacionamentos humanos. Eu estou lá, eu me sinto bem, sabe? Tem conflitos, tem problemas, tem desafios, mas nós somos um time. Então, cara, a gente está falando de uma coisa, é engraçado Lu falar sobre isso, porque falar sobre esse novo projeto que eu, inclusive, estou desenvolvendo, que a o Move XP está desenvolvendo, é falar sobre uma coisa que nos trouxe até aqui como seres humanos, sabe? O grupo, o coletivo, não foi um cara que lá atrás sobreviveu na savana e, sabe, e trouxe todo mundo depois, acabou fertilizando a humanidade. Não, a gente está falando de pessoas que sobreviveram em um ambiente extremamente hostil, por quê? Porque nós não éramos os mais fortes, nós não éramos os mais velozes, mas nós fomos os únicos que tivemos a capacidade de, como grupo, sabe, nos juntarmos e bolarmos estratégias para sobrevivermos. Então, de novo, será que a gente não tem que atentar a isso, pensar sobre isso agora? Será que na hora da gente olhar como grupo e dizer assim, como que a gente pode sobreviver? Então, me alonguei um pouco na resposta, mas a gente sabe que eu tô adorando aqui, né? Sabe que eu tô aqui já, né, só anotando. E Cadu, eu vou te falar que eu faço, né, também consultoria em algumas empresas, e eu vejo isso, às vezes as pessoas querem colocar isso para uma equipe, mas os bastidores não acontecem. Então, não adianta, é que você está falando de trazer mais para o humano, de trazer as pessoas, né, os seus colaboradores também. Então, se os bastidores não está impressa essa cultura, ele não vai atender o cliente de outra forma, ele não vai passar isso para o cliente em todo o formato que ele trabalha. Então, é o trazer o lado humano mesmo como equipe, que ela vai se vai ser natural ela transparecer isso para os clientes, né, ou para quem ela atende, né? eu digo assim, Lu, é até pior, tá? Porque, assim, como eu falei, a gente vive num mundo onde parece tudo perfeito se a gente for olhar nas redes sociais. O colaborador que ele lida no dia a dia com aquele líder, que tem um discurso muito bonito, mas que na prática não executa, ou que vende aquilo para o mundo, sabe? Sai garganteando para todo mundo que é assim ou que é assado. Mas olha esse cara, ele tá falando de qual empresa? Porque aqui não é assim. Isso é falta de integridade. Ou seja, eu não sou íntegro, eu não estou alinhado com o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto e o que eu faço. Se há esse desalinhamento, as pessoas vão sacar. É ainda pior. Então, a gente falou isso no início da live, sobre ter a humildade de entender que você tem pontos a desenvolver, que às vezes a sua maior virtude pode ser sim, sabe, o seu maior defeito quando ele não dosado na medida certa. Então é muito importante que a gente possa ver dessa forma. Não adianta só ter um discurso bonito, não adianta só colocar nas redes sociais, não adianta sair falando para todo mundo, porque isso é uma vaidade de gente, de um comportamento que precisa de elogio e de sustentação. E como eu falei, vou frisar de novo, são as críticas, os feedbacks, são aquelas coisas que doem, que nos tiram da nossa zona de conforto, da nossa zona de estagnação e nos colocam no potencial de desenvolvimento. Entender isso, saber que você está num processo como todos nós estamos, mas e com humildade desenvolver essas potencialidades, sabendo que vai ser um processo eterno, não é mais um luxo, é uma necessidade. Você hoje que está na quarentena, você que está parado, eu tenho absoluta certeza que em algum momento você pensou, cara, eu não aguento mais, eu queria sair, eu queria poder ver, eu queria, sabe, você lidar com a raiva, lidar com a instabilidade, lidar com a frustração, lidar com o medo, com a incerteza, ou seja, tudo isso compõe você, só que as pessoas acabam jogando para baixo do tapete. Então, acho que esse momento foi necessário na humanidade, ele não é bom, ele é terrível, sabe, mas necessário para a gente poder olhar, e inclusive de solidariedade com as pessoas que estão sofrendo, e dizer assim, cara, olha só, eu estou aqui reclamando, sabe, agorando, e olha só, tem gente que está muito pior do que eu, passando por problemas muito maiores. Então, assim, a gente ampliar a nossa visão, sair do mundinho extremamente egoísta, ególatra, de só a rede social e vida perfeita, e passar a viver uma vida mais real, né? E isso faz com que, de fato, as pessoas se engajem, porque daí é íntegro. Mas é difícil, é um exercício, é tirar as máscaras, né? Com certeza. Gestão não se faz em cima de opinião, gestão se faz em cima de dados. Essa é uma frase muito boa. Que dados são esses, né? Eu falo muito sobre isso, assim. O que são dados, né? Dados é um agrupamento de opiniões, entendeu? Que tu pode metrificar. Então, por exemplo, eu perguntar para você assim, Lu, tu tá gostando dessa live? Aí ela diz, foi muito legal. Eu disse, Lu, dá uma nota de 1 a 10 para essa live. Aí eu tenho uma métrica. Se eu tenho uma métrica, eu sei o quanto eu posso melhorar.
Então, no final, a gente pode fazer essa pergunta pro pessoal, se o pessoal gostou da live, colocar uma nota de 1 a 10, porque a gente sabe que a gente pode melhorar. Só que muitas vezes, quando é uma opinião, ela é extremamente vaga. Poucas pessoas têm a coragem, ou às vezes não é nem a coragem, é o espaço dentro do ambiente de trabalho para poder fazer uma crítica. Então, quando a gente passa a ter métricas, rodando desde questionários de autoavaliação, feedbacks 360, onde as pessoas podem avaliar não somente os seus líderes, mas avaliar os seus pares, as pessoas que estão do nosso lado, a gente começa a ter métricas para poder aí sim conseguir melhorar o nosso negócio. Né? Então, perguntar para o nosso cliente, numa nota de 1 a 10, o quanto você está satisfeito? Já é um tipo de métrica do que perguntar, e aí, como é que foi? Ah, não, foi legal, foi bom. Mas o que é bom para você? Né? Então, assim, aí, quando a gente começa a metrificar, ter esses dados, a gente começa. Né? O que não é medido não pode ser melhorado. Já é uma frase do guru, do pai da administração, aí, por muitos considerado, Peter Drucker. O que não é medido não pode ser melhorado. Então, ter métricas para fazer essa gestão é extremamente fundamental, não só para olhar a métrica de faturamento. Ah, estamos crescendo tanto em venda, estamos crescendo tanto em faturamento. Quanto nós estamos crescendo como time em engajamento? Quantas pessoas estão se melhorando? Sabe, eu tenho um colaborador hoje que é um nota 6,5, ele está caminhando para o 7, ele está caminhando para o 7,5. Quais são os parâmetros que coloca ele no 6,5? Ou ele é simplesmente um cara medíocre? Quando eu começo a rotular com palavras, são opiniões. Quando eu começo a dar notas e metrificar, eu consigo exatamente colocar ali quais são os pontos de melhor. Ele tem uma caminhada. Então, assim, a gente deu um treinamento dentro da equipe agora em março, foi engraçado, né? Que a gente teve uma discussão muito válida, eu acho que dentro do time, que foi mais ou menos assim, eu fiz uma dinâmica e perguntei assim, cara, como que tu sentiu com essa dinâmica, né? Dá uma nota de 1 a 10. E aí o cara falou assim, cara, eu dou 9. E aí o outro pegou e se meteu ali e falou assim, não, cara, dá 10. Se tu tá afim de dar 10, dá 10. E ele falou assim, não, cara, eu quero dar um 9 porque eu quero ter um caminho para mudar. E ele falou, não, cara, se tu tá afim de dar 10, dá 10. E aí eu intervi, eu falei assim, ó, a gente tem que respeitar o ponto de vista do outro. Se ele quer dar 9, ele mostra que ele tem uma humildade e que ele tem ainda passos para dar para chegar até o 10. Do que chegar assim, não, eu sou um cara nota 10. E isso é um comportamento muito que se vê nos nossos líderes. No momento em que eu sou um nota 10, eu sou um cara perfeito em tudo, eu sou um cara que já atingiu um nível de sabedoria mestra, primeiro nem era para te estar aqui nesse plano, né? Plano terreno encarnado para te poder estar fazendo. Nem devia estar aqui pagando teus pecados, enfim. Mas se tu não estão do teu lado, nunca vão sentir a vontade para poder te falar alguma coisa. Porque tu é o perfeito, porque tu é o cara nota 10 em tudo, e tu garanteia isso, então você é nota 10. Então, assim, ter essa humildade que nós temos sempre pontos para poder lapidar, sempre pontos de melhoria e alguma coisa, e dar a oportunidade das outras pessoas nos ajudarem nesse processo é uma lição de humildade muito linda, que demanda flexibilidade, que demanda adaptação, mas que não tem outro caminho. Abrir para as pessoas ajudar a gente a construir isso juntos, né? Porque, líder, pensa o seguinte, você que tem uma equipe, como você pode cobrar a melhoria da sua equipe se você não permite que a sua equipe te melhore? Bom, o pessoal tem aqui, deu nota 10, o pessoal tá gostando aqui da live, é legal. Tem um aviãozinho aqui embaixo, pessoal, depois se vocês puderem vir encaminhar para a equipe. Eu acho que a ideia, quando tem esse café com especialista, eu pensei em alguns tópicos. Nós começamos primeiro falando do varejo, e agora a gente está vendo, semana passada teve do WhatsApp, agora tem o Cadu, vamos falar um pouco de vendas também, e a gente quer pegar todos os pilares para que vocês também possam, participar desse conteúdo. São pessoas assim que estão fazendo um trabalho aí fora, né, Cadu, que nem você aí já com uma ideia sensacional, que eu acho que engaja para as empresas necessitam hoje, e a gente está falando, não é só de eu falar, pegar lá, eu vejo o trabalho do Cadu, ele vai pegar a equipe, ele vai trazer a equipe para junto dele e vai fazer acontecer, ele não vai trazer uma receita de bolo e entregar para o empreendedor, né? Cadu, eu tenho certeza que o teu trabalho vai ser aquele ali de trazer para perto mesmo a equipe. E essa live, ela só para frisar aqui para o pessoal que está aqui, vai ficar salva, tá? Fica aqui salva aqui no canal da Becasa, vai para o canal do YouTube, depois vai em formato de podcast também, então para vocês ouvirem, anotar, que nem eu estou aqui anotando, e ó, não é mentira não, estou aqui anotando várias coisas aqui, porque a gente sempre tem que aprender, né, Cadu? Às vezes a gente está naquele automático de processo de fazer um monte de coisa e voltar
sentar mesmo, anotar e falar assim, poxa, será que até você se autoavaliar, né? Será que eu tô, qual é a minha métrica? Que nota que eu me daria, né? E ser bem humilde mesmo e falar assim, não, olha, eu faço isso porque eu tenho que trabalhar para aquela minha que eu te falei, né? De já chegar, uau, fazendo já tudo assim no lugar, e eu tenho que voltar um pouquinho e falar, peraí, eu tenho que escutar, eu tenho que avaliar e depois eu tomar as ações. Então, eu também me faço essa autocobrança diária. É um processo, né, Lu? Que bom É. que nós estamos nessa sintonia de poder falar sobre Uhum. isso. Eu espero que as pessoas aqui possam ter captado um pouco dessa mensagem. E é uma mensagem, assim, de todo o meu coração, assim, pode ser até um pouco piegas, até um pouco utópico, mas é uma mensagem de amor. Porque quando a gente fala sobre desenvolver-se, desenvolver o outro, é uma grande responsabilidade que a gente tem. Seja com nossos colaboradores, seja com a gente mesmo, seja com nossos filhos, né? É sobre a gente poder entender que o mundo precisa de um lugar, sabe, mais justo, mais íntegro, né, com o que a gente tem dentro. E isso significa fazer um mergulho nas nossas sombras, inevitavelmente, né? Aceitar os pontos que precisam ser lapidados. E é um mergulho sem fim. Se fala assim que o autoconhecimento é quando você abre uma porta, né, que estava ali fechada, e você liga uma luz e olha, tem uma porta aqui. E aí você abre, tem mais 20 portas. E aí você vai escutar, agora qual que eu escolho? Abre uma das 20 portas, tem mais 20 portas. Ou seja, é um processo sem fim. Você vai abrindo uma porta, você vai encontrando outras coisas, mas assim, é um processo lindo, sem volta, e a gente lidar com essas sombras nos permite sermos líderes melhores, e aí líderes entendam um líder da nossa vida, né? Um líder nós com nós mesmos, nós com a nossa família, nós com a nossa equipe, com o nosso trabalho, poder ter uma aceitação melhor. Eu queria deixar um convite aqui, porque eu sei que o tempo já está acabando, se eu tenho permissão para fazer Não, esse convite. aqui a gente está numa página top, que é que as lives pode ficar a vida, mas a gente segue. Pode passar, Cadu. Não, beleza. Então, a ideia é continuar? Se eu quiser Não, vamos continuar. ver se o pessoal tiver perguntas. Agora a gente abrir, apesar de que a gente respondeu algumas coisas. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta aí para o Cadu, eu vi que o pessoal falou das feiras ali, deixa eu só falar, né, da Becasa. A Becasa é uma associação. Ela funciona o ano inteiro, Cadu, mas ela tem 3 feiras importantes durante o ano. Então, é no setor de casa, festas, decorações, né, presentes. E não tivemos a feira de Natal, né, por conta da pandemia. Estamos aguardando ordens do governo para ver se vai poder ser a nossa feira, que seria agora em agosto. Então, tá todo mundo na torcida, desejando a feira, a experiência de uma feira não tem, ela é imensurável, né? Não dá para a gente, por mais que a gente tente o virtual também, o físico, ela faz toda a diferença. E perguntaram sobre a Natal segunda edição, acredito que vai ter alguma coisa também, guardem novidades aí para Natal e festas aqui no virtual com vocês. Só para passar o recadinho, porque eu vi as perguntas lá atrás e agora eu vou responder para não ficar assim. Aqui, eu não consigo ver a página dela. Cadu, qual faculdade você fez? Como foi conseguir entrar no mercado de trabalho na sua área? Arqui Prosperino. Eu fiz faculdade de educação física. Entrei muito novo na educação física, porque eu gostava de jogar bola. E eu tinha 16 anos na faculdade. E aí não tem nada a ver hoje com o que eu trabalho. E eu acho que a formação acadêmica ela é importante quando é um meio técnico que você precisa realmente do conhecimento. Mas as habilidades que você vai precisar para se desenvolver, você não vai aprender na faculdade. Você não tem uma faculdade, nem de educação física que lida como ser professor, tá? Que fala sobre liderança, por exemplo. E é uma coisa que a gente vê que deveria ser ensinado desde quando nós somos crianças. Tá? Nenhuma vai falar sobre a questão de equilíbrio emocional. Então, assim, criatividade. Então, assim, são habilidades, né, que você vai ter que buscar fora para desenvolver. Então, o que eu posso dizer para você a Faculdade de Educação Física me deu uma noção para eu lidar com vários tipos de público. Isso me ajudou um monte na minha empresa, que é a Move, e a Move me ajudou um monte nesse novo projeto hoje de poder ajudar outros empreendedores. Então, assim, percebe que são vários pontos que vão se conectando na nossa história quando a gente está aberto a aprender. Mas lá atrás eu posso dizer assim, cara, minha faculdade, ela me deu a noção de que eu gosto de lecionar, que a docência é uma coisa que me atrai, porque é sobre dar aula,
né? Só que isso durante muito tempo, e provavelmente pro resto da minha vida, eu não vou ser um professor tradicional. Ou seja, essa docência eu apliquei dentro da minha empresa empreendendo, dando treinamentos para minha equipe, sabe, podendo ajudar, orientar o outro. Mas não tem a ver com a faculdade, já era uma necessidade, uma habilidade minha que eu precisava desenvolver. Legal. Pessoal, alguém mais alguma pergunta aí para o Cadu? Bom, Cadu, eu já quero um post depois lá da sua listinha, tá? Porque a gente quer colar aqui tudo e lembrar. E depois, quando sair também esse seu novo empreendimento aí, passa para nós, porque a gente vai querer divulgar aí para o pessoal aí que quiser participar também. Ah, eu queria que você me falasse daquele teste da DISC que você falou, é isso? Isso. Vou te falar melhor. Eu não sei se a live não vai acabar aqui, Lu. Não, não acaba. Pode anotar aqui. Ela fica. Tá, ela fica mais de uma hora? Fica. Aqui a casa é top. É Ela fica mesmo? muito Eu achei que fosse começar outra live. Ah, que Não, bom. não, ela fica aqui. Ela continua mais um pouquinho. Tá, que bom. Então, assim, eu vou fazer, é esse o convite que eu vou fazer para você. Olha, me segue lá no perfil, vou estar postando um pouco mais sobre isso nas próximas semanas. Eu estou desenvolvendo esse teste dos arquétipos, tá? Então, tem um programador que já está fazendo isso. E aí, eu estou reunindo esse quadro, esse conhecimento para as pessoas, tá? Então, assim, eu não vou divulgar nada agora, porque seria revelar um spoiler. Eu falei algumas coisinhas aqui, É. mas, assim, a gente vai ter esse teste dentro do site. Eu estou criando esse projeto que eu criei, chama Engaje 360, que é uma forma, então, assim, vão ter cursos, é uma plataforma de ensino para líderes, tá? E aí a Move, que é a minha empresa, vai falar com ela vai ser uma plataforma de dinâmicas para dentro da empresa. Então, assim, eu não vou ensinar dinâmicas, eu vou trabalhar a mentalidade do líder, vou dar ferramentas para ele fazer gestão de pessoas. E a Move vai entrar com a parte prática no sentido com a equipe, né? O que você tem que fazer com a sua equipe, né? Então vai dar ali. Então a gente está andando com esses dois processos em paralelo. Então, assim, esse processo dos arquétipos, esse projeto dos arquétipos, que é um teste, ele já vai ajudar as pessoas, primeiro, a identificarem qual é o seu arquétipo principal, né, e secundário, mas também vai ter uma área ali para os líderes, onde o líder tem uma equipe de 10 pessoas. Tu vai poder comprar créditos. Nesses créditos, tu vai poder fazer o teste de toda a tua equipe e tu vai poder ver a tua equipe em gráficos, quantos são arqueiros, quantos são conselheiros, quantos são magos, quantos são guerreiros. E aí sim tu vai poder ter acesso a essa tabela para poder saber como orientar o teu time. Então, assim, isso faz parte do programa, primeiro, da mentoria, que eu estou finalizando agora no final do mês, mas faz parte dentro dessa escola. Então, assim, gente, estou aqui falando para você, até uma promoção está fazendo, mas a verdade é que eu acho que a gente precisa disso, tá? Então, eu estou falando para você, mas tem muitas formas de você aprender. Você pode acabar a live, procurar sobre o DISC agora, já começar a estudar sobre o perfil comportamental. Tem teste na internet para fazer. Um outro teste muito legal que tem para fazer chama As 5 Linguagens do Amor, que é fundamental, eu diria. Quem não lê o livro pode procurar no site, fazer o teste das linguagens, né, que é uma forma de você poder se relacionar melhor consigo mesmo, saber como receber amor e saber como dar amor para as outras pessoas. Então, assim, teste é coisa de revista Capricho, eu já ouvi gente falar. É verdade, talvez até seja de revista Capricho, mas quando a gente faz um teste desse, a gente se conhece um pouco melhor. É claro que esses testes, eles têm um estudo muito maior. O cara que criou o teste do DISC foi o cara que inventou o polígrafo, foi o criador da Mulher Maravilha, foi o professor Marston, lá da faculdade de Harvard, em 1950. Ele falou sobre as emoções básicas. Então, esse teste foi lapidado ao longo dos anos, das décadas, né, de assim dizer, para chegar nessa questão do mapeamento comportamental. Então, assim, eu vejo isso como fundamental para a gente se conhecer um pouco melhor, agora na hora de quarentena, e você vai pegar aquilo que você concorda e vai descartar aquilo que você não faz, que você acha que não faz sentido. Mas até tem uma coisa importante sobre descartar o que não faz sentido, que, por exemplo, tem o perfil do auto-influenciador, que é o comunicador, que é o meu segundo perfil, inclusive. Ele fala que é o mago, nesses arquétipos que eu desenvolvi. Ele fala sobre o potencial de manipulação que esse perfil tem, né? E aí eu me lembro que uma das minhas alunas da mentoria deu alto esse perfil. E ela falou assim, nossa, eu fiquei chocada com aquilo, me senti assim, nossa, eu não concordo. E aí ficou, sabe, super, assim, ficou ofendida com aquilo, sabe? E eu falei, tá tudo bem, então descarta, né?
Mas tem que entender que quando a gente tem um alto poder de influência sobre as pessoas, manipulação pode ser uma palavra muito pesada. Mas quando a gente persuade as pessoas para que aquilo se realize do jeito que a gente gostaria, também é uma forma de manipulação. Não a manipulação para levar para o ruim. Mas se tu não acha que faz sentido, não concorda. Aí deu umas horas depois, ela mandou mensagem. Ah, Cadu, eu tava pensando aqui, realmente, quando eu quero uma coisa do meu marido, aí eu pego, faço isso, faço aquilo. Quando eu quero uma coisa dos meus colaboradores. Então, assim, às vezes a gente descarta porque aquilo nos machuca. Mas será que aquilo nos machuca não é exatamente aquilo que a gente precisa melhorar? Porque tá certo, não é perfeito, tem coisas que você vai olhar assim, isso aqui não combina comigo. Mas quando há um peso e aquilo te machuca, será que não é um ponto, um alerta para a gente pensar que isso poderia ser um ponto a melhorar? Então é bacana fazer, mas vai acontecer você descartar. E ser sincero, né? Não dá para boicotar o teste, né? Pessoal, alguém mais alguma pergunta aqui quer fazer para o Cadu, para a gente finalizar aqui também? O pessoal está tudo tímido aqui. Segunda-feira de manhã, né, gente? Só a gente aqui logo cedo aqui com live inspiradora. Nós vamos Façam perguntas. Eu volto na segunda agora, tá? A gente vai dar uma pausa na quinta, mas segunda-feira a gente volta de novo também com mais especialistas aí para vocês. E a gente vai começar agora a entrar nos pontos também, como eu disse, de vendas, né? Equipes. A gente agora, os temas daqui para frente vão ser um pouquinho disso daí. Pode falar, Cadu, você estava falando, eu te cortei. Não, se alguém tiver mais uma pergunta sobre gestão de pessoas, sobre liderança, pode trazer e faz a pergunta antes da gente encerrar a live. Eu estou impressionado que essa live passou de 1 hora. Aqui não sabia que nem que isso era possível. O Instagram liberou para não é todos os perfis que pode, né? Só tem que ter um número, não sei quantos seguidores teriam que ter, mas a Becasa, nesse perfil, ela deixa ter mais um. Ela tá falando que você é muito didática, vai ser salva essa live, fica aqui no canal da Becasa, vai para o canal do YouTube. E a Becasa também, pessoal, se vocês puderem seguir tanto no site quanto no canal do YouTube, tem um monte de conteúdo. Eles estão produzindo assim, eles não pararam, eles estão trabalhando mais do que em épocas de feira. A galera tá soltando conteúdos, parcerias. Então, se vocês tiverem um tempinho também, se vocês quiserem aprender, lá na plataforma tem muita coisa legal para vocês aprenderem. Falaram que você é muito didático, por isso que não tem pergunta, que você conseguiu explicar tudo, Cadu. E ele vai falando, né? A gente vai escutando aqui, ficaria horas mesmo, viu, Cadu? Eu tô aqui. Mas, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, manda para a Lu me encaminha, coloca no perfil da Becasa, vai lá no meu perfil também. Pode deixar uma pergunta. Depois vocês quiserem também dar nota, né? Da nota que o Cadu falou, porque é importante a opinião de vocês. Esse canal é para vocês, né? Todo o conteúdo que a gente tem gerado aqui é para que possa agregar. Então, se vocês puderem também dar dicas ou sugestões do que vocês desejam ver aqui também, é muito importante. E eu acho que as pessoas precisam se comunicar mais também, né, Cadu? Às vezes as pessoas, elas retraem um pouco do que elas pensam, né? E, na realidade, um canal desse é para vocês, né? Lu, eu gostei do 9 ali que a Ana colocou exatamente para ter espaço para melhorar. Provavelmente foi uma nota baseada naquilo que a gente falou antes, tá? Muito bom. Bom, então eu vou dar uma mensagem final para as pessoas, né? E espero que essa mensagem possa tocar o coração de vocês e vocês possam levar essa mensagem adiante. Tudo que a gente conversou aqui foi uma inspiração, digamos assim, numa segunda-feira de manhã, para a gente poder conversar um pouco sobre essa questão de gestão de pessoas, sobre gestão das emoções até. Acho que a gente entrou muito nessa questão de se autoconhecer, né? Acho que liderança tem a ver com isso. E a mensagem que eu queria dizer para vocês é que a gente está passando por momentos difíceis, você que está escutando isso sabe disso, por mais positivo e otimista que você seja, eu também sou um cara muito otimista, a gente está passando por momentos que são bem desconfortáveis. Alguns estão passando por muitas dificuldades, obviamente, mas se você está vendo essa live, você já é um privilegiado em estar aqui com a internet, com o telefone na mão, provavelmente, né, podendo assistir isso. E o recado que eu quero deixar para você é que a gente está vivendo numa epidemia de solidão e egoísmo. E falo isso com maior humildade para você, porque o solidão não tem a ver com a gente estar só, né, ser só, né, na vida, ser solteiro, alguma coisa assim. Mas às vezes a gente está dentro da nossa casa, está dentro da nossa equipe, e não conseguir ter uma conexão verdadeira com as pessoas que estão ali. Então, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos agora, no ano passado, que detectou que 62%, se não me engano, das pessoas, 62% e 63%, sentem solidão.
né? Pessoas casadas, pessoas que moram em casa, pessoas que têm família, sentem solidão. Então, como é possível hoje a gente viver num mundo extremamente conectado, as pessoas sentirem solidão? Então, eu faço esse convite para você porque a gente falou muito sobre pertencimento, falou sobre a questão de estar conectado às pessoas, que você não ignore o potencial que a gente tem hoje na internet para fazer isso, mas para nos conectarmos com coisas boas que nos fazem bem, né? Para abrirmos mão muitas vezes das máscaras e dos escudos que a gente usa por conta dos relacionamentos que a gente teve, que nos deixaram marcas, e que isso acaba muitas vezes afastando as pessoas. O convite para você hoje é que você possa sair dessa live com a certeza de que a gente precisa construir mais pontes do que muros. E que muitas vezes essa questão dessa solidão, essa questão do egoísmo, a gente só a gente querer pensar na gente, a gente acaba se fechando e tendo medo de trocar com o outro, tendo medo de estar exposto a algum feedback, alguma coisa que vai nos destronar da nossa posição. Mas pode ser exatamente esse o empurrão que a gente precisava para sair de uma zona de conforto, de uma zona de estagnação. E às vezes é dolorido, às vezes não é bom, mas nos faz pensar. Muitas vezes a palavra que mais vai nos fazer evoluir é a palavra que mais dói, a palavra mais amarga, mas é uma palavra de um amigo. É a palavra de, sabe, de algum familiar, é a palavra de alguém que está falando aquilo por amor a você, ou às vezes até a palavra de um desconhecido. Provavelmente você não me conhecia que está aqui, eu estou falando coisas para você que possam estar te fazendo pensar, ou não, ou de repente você pode estar tirando algum insight ou encaminhar para alguma pessoa que isso possa fazer sentido. Mas, de fato, aquela palavra que pode tocar o seu coração, ela muitas vezes não vai vir da forma, sabe, mais amorosa possível. Às vezes vai vir como um empurrão, como um puxão de orelha, como um tapa, sabe, no bumbum, mas é exatamente para a gente poder acordar e viver esses novos tempos mais conectado, não só no sentido virtual, mas no sentido verdadeiro de conexão, né, de poder olhar o outro que está ali à nossa volta, para deixarmos de estar só, porque estar só, não, de sentir solidão. Eu li uma coisa muito interessante que diz que solidão é que nem a sede, que nem a fome. É como se fosse um mecanismo do nosso cérebro que ativa quando a gente tem essa necessidade. Como nós somos seres sociais e a gente precisa ter essa conexão com os outros seres humanos, a solidão é a luzinha que acende para mostrar que a gente está perdendo perdendo não, a gente está diminuindo a nossa capacidade de se conectar e ser sociais com os outros seres humanos. E por que não a empresa ser esse ambiente que promove bons relacionamentos? Se Harvard, durante 80 anos, chegou e a conclusão de que não é sucesso, que não é o trabalho, que não é dinheiro que vai determinar a sua percepção de felicidade, e sim a qualidade dos nossos relacionamentos, por que não a empresa ser esse ambiente que promove bons relacionamentos, relacionamentos de qualidade, relacionamentos duradouros? Independentemente do tamanho do seu negócio, independentemente do nicho que você faça, você pode promover, porque isso não custa nada. A gente não está falando de grandes investimentos. A gente está falando de um líder, sabe, abrir mão muitas vezes do seu egocentrismo, abrir mão muitas vezes, sabe, de um padrão autoritário, de um padrão, ou às vezes relapso, e poder servir mais as pessoas e servir mais o meio. Uma grande transformação, a gente precisa desses novos líderes, a gente precisa de pessoas que possam fazer isso, não somente no trabalho, mas dentro das suas casas, dentro da sua comunidade, porque esse é um mundo que vai poder ser um mundo mais justo. E a gente vai querer estar mais próximos de pessoas que têm esse pensamento construtivo, que não é fácil, que vai ter conflito, que vai ter desafio, não é um mundo cor-de-rosa, vai ter uma série de problemas, mas que é um mundo que vale a pena ser construído juntos. Então, esse é o meu recado final aí para vocês. Todo mundo manda coraçãozinho. Cadu, que legal. Nossa, eu amei. Obrigada por esse tempo, né? Porque eu sei que vocês também estão nessa corrida aí. E você foi super solícito quando eu chamei, assim, então é legal também. Às vezes a gente pensa assim, as pessoas, não são acessíveis, porque já tá num patamar tal. Não, Cadu foi de prontidão ali, sabe? Respondeu, bora lá, vamos lá, ajusta a data, horário. E obrigada por esse tempo. A Tânia tá aqui, a Tânia da minha equipe aqui também, ó, Tânia, escutou tudo, né? Legal, ó, que a gente tem que aprender tudo aqui com o Cadu. Obrigada, só tenho que te agradecer por esse tempo aí. Vocês que gostaram, tem um aviãozinho aqui, manda para uma pessoa que você acha que é importante escutar isso, salva, assiste com a equipe também, é importante vocês passarem, né, esses conteúdos aí também para a equipe. Então fica salvo aqui no canal da Becasa, vai para o canal do YouTube, depois em formato de podcast. Legal, muito bom. Posso dar uma dica para alguém? Manda para uma pessoa.
Aí a gente pede assim, pô, manda um aviãozinho para uma galera, as pessoas não fazem. Então faz o seguinte, se você sentiu que essa mensagem vai chegar para uma pessoa, escolhe aquela pessoa que é especial, que você acha que essa mensagem pode chegar. Seja ele empreendedor ou não, alguém que quer empreender, ou seja alguém que precisa melhorar a sua liderança e que faça sentido essa mensagem. Manda para uma pessoa. Porque às vezes a gente pede para mandar para um monte de pessoa, a pessoa diz, nem vou fazer isso, né? Mas quando a gente pensa em mandar para uma pessoa, a gente vai lá, vai clicar no aviãozinho, vai encontrar alguém na nossa lista que quando você clica no aviãozinho, caso você nunca tenha clicado, aparece as pessoas que você mais falou no Instagram. E aí manda para aquela pessoa que faça sentido e e escreve também para ela. Não adianta só mandar, porque uma galera me marca em live, manda esses aviãozinhos e eu não assisto. Por quê? Porque é aquilo que sai disparando para todo mundo, muitas vezes, né? Manda uma mensagem, olha, eu acho que essa mensagem pode ser para você. Deixa uma mensagem embaixo e aí a pessoa pode assistir ou não, porque a ideia é que essa mensagem que veio por mim, que não é minha, veio por mim, foi só o canal de trazer, né? A gente sempre fala, a mensagem é mais importante que o mensageiro. E ela chegou até você, era para que ela pudesse ser espalhada para mais pessoas, né? Para quem precisasse ouvir. Então, é isso aí. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada mais uma vez, Cadu, que vocês tenham aí uma ótima semana aí de quem está recomeçando de novo, quem está voltando agora, né? Nessa batalha que nós estamos vivendo aí e que vocês possam aí ter forças aí de conseguir passar essa ponte aí sem muitas baixas aí. E que tenham uma ótima semana. Obrigada, Muito Cadu. bom, Lu. Obrigado Obrigada. pelo carinho, obrigado pelo convite. Continua com esse projeto maravilhoso. Beijão. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.